Vamos lá, pessoal, mais uma aula aqui. Hoje eu vou estar desenvolvendo aqui o algoritmo para encontrar o quadrado perfeito, né? Para encontrar, né? Para identificar se o número passado, né? Via teclado é um quadrado perfeito ou não. Isso é um exercício que eu tive na faculdade. Eu lembro que naquela época foi bem complicado de conseguir aquele meio ponto a mais na média lá. Bom, primeiramente a gente vai ver o que é um quadrado perfeito, né? Aqui eu deixei aberto o Wikipedia sobre o quadrado perfeito. Basicamente é isso daqui, ó. Todo quadrado perfeito par tem a sua raiz par, ou seja, o número quadrado perfeito é aquele número que possui uma raiz quadrada. Por exemplo, aqui o próprio, vamos ver aqui o 36. Ó, o 36 é 6 elevado ao quadrado, porque 6 vezes 6 é 36. Então, só aí a gente já consegue imaginar como desenvolver o algoritmo para calcular esse cara. Tá? Lembrando que é sempre uma possível solução, existem soluções melhores, existem soluções com maior performance, etc, etc. Então, vamos lá. Acredito que não seja muito complicado. A gente vai declarar aqui duas variáveis, x e y, vai ser do tipo inteiro. Então vamos ver aqui como que é a sintaxe, inteiro, tá? E aí aqui agora a gente vai primeiro ler esse número, né? Então a gente vai mandar via teclado um leia x, tá? E lendo x, a gente vai precisar percorrer, né? E tentar fazer aquela multiplicação que é feita no quadrado, né? Quando você eleva ao quadrado, tipo, novamente aqui, 16. 16 seria 4 ao quadrado. O que seria 4 ao quadrado? Seria 4 vezes 4, que dá 16. Então, basicamente, o que nós vamos fazer é o seguinte. Nós vamos ler x. Então, para i de 1 até x, né? Ou seja, a gente vai fazer um laço que vai percorrer até o valor de x, né? Quando eu chegar até x, faça, tá? Nós vamos verificar o seguinte: se, deixa eu pôr aqui, se i vezes ele mesmo, ou seja, se i vezes ele mesmo, ou seja, se o número que está em i multiplicado por ele mesmo for igual a x, então escreva deixa eu colocar aqui, me confundi, escreva quadrado perfeito, ou melhor, este número é um quadrado perfeito. Pronto, vou botar um fim C aqui e um fim para. Então vai ser o seguinte, a gente vai ler, né, x e vai criar um laço de repetição que vai começar de 1 e vai até o valor digitado pelo teclado. E partindo do que nós vimos aqui, que é o número multiplicado por ele mesmo, que tem que dar o valor do número, ou seja, se eu digitei x, eu vou percorrer de 1 até 16, ó. Se eu digitei 16, eu vou percorrer de 1 até 16, mas eu vou validar que se o meu laço de repetição multiplicado por ele mesmo for igual a 16, eu já sei que ele é um quadrado perfeito e estouro o laço e continuo fazendo. Tá? Então, basicamente é isso. Claro, existem outras soluções, por favor, né? Se alguém em alguma videoaula aí vê algum exercício com uma correção melhor, é só postar lá e a gente vai ficar registrado, embora não seja costume do pessoal que acompanha o blog comentar. Então vamos ver se isso daqui está funcionando. Primeiro eu nem sei se a sintaxe está certa. Então a gente vai digitar, por exemplo, 16. Opa, este número é um quadrado perfeito, certo? Ele chegou, multiplicou e foi isso. Então, se ele é um quadrado perfeito,
eu quero dizer também que ele não é um quadrado perfeito. Ou seja, eu preciso escrever aqui quando ele não for, né? Então, existem algumas formas de fazer isso. Eu não pensei nisso antes aqui. Eu já sei como que eu vou fazer. Eu vou criar aqui uma variável que ela vai receber 0. Uma outra variável que vai ser o auxiliar, aux. Essa variável, eu vou iniciar ela com 0. Aux recebe 0. E se ele for igual, além de escrever que é quadrado perfeito, ele vai colocar o valor de auxiliar, desculpa aí a pigarrada, ele vai colocar o valor de auxiliar para 1, certo? Se tudo isso acontecer, eu também vou interromper. Interrompa. Não preciso mais fazer o laço, né? Interrompa. Ou seja, né? Se ele for igual a x, eu entro, escrevo, valido esse cara, coloco o valor de 1 em auxiliar e interrompo. Tá. Ou seja, nós podemos afirmar que se alce, né, for igual a 0, então eu posso escrever que esse número não é um quadrado perfeito. Bem simples, bem tranquilo. Agora eu vou finalizar aqui, fim C. Este número não é um quadrado perfeito. Então ele basicamente vai fazer isso. Vai setar 0 aqui. Se continuar 0, significa que ele não é um quadrado perfeito. Se mudar para 1, não vai entrar nesse C e vai escrever que o cara é um quadrado perfeito. Vamos testar. Nós vimos lá no Wikipedia que 81 é um quadrado perfeito. Ó, este número é um quadrado perfeito. Vamos verificar aqui outros números quadrado perfeito. 256. Vamos lá, vamos executar esse cara. O 256, ó, este número é um quadrado perfeito. Vamos pegar um cara que não esteja nessa lista aqui. Por exemplo, o 170. Vamos lá. O 170... Este número não é um quadrado perfeito. Então, sendo assim, encerramos essa mais a resolução de mais uma possível solução de um exercício. É isso aí, pessoal. Um abraço.